Atos capítulo 10, inicialmente o versículo 36. Atos 10, 36. Diz assim a palavra de Deus: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Eu quero orar com você. Deus, obrigado por essa noite, início de noite. Obrigado por tudo que cantamos aqui, obrigado pela Tua palavra que pode ser cantada, orada e experimentada também na comunhão dos irmãos. Obrigado porque se estamos aqui, foi o Senhor quem nos trouxe aqui. E se podemos ouvir a Tua voz, é o Teu Santo Espírito quem faz isso. Pedimos, Deus, que não seja diferente dessa vez, que ao refletirmos na Tua palavra, o Teu nome seja exaltado. Pois oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas essa semana, a semana inteira, em vários momentos, conforme vinham as notícias, diante das atualizações, a sensação era de estar naquele avião. A sensação era de estar naquele avião. Naquele avião nós tínhamos sonhos, nós tínhamos realização profissional em jogo. Naquele avião nós tínhamos o sonho do título inédito e do título que representava o significado de talvez toda uma vida. Naquele avião nós tínhamos promessas. Naquele avião nós tínhamos promessas de um pai que diz para o seu filho que eu vou ali, mas logo eu volto. Naquele avião nós tínhamos promessas de um marido que diz para sua esposa, eu vou ali pegar um voo, mas logo continuaremos os nossos sonhos. Naquele avião nós tínhamos o tchau, o até logo, não desejosos de que aquilo fosse um adeus. Naquele avião nós tínhamos projetos colocados no papel, onde a tinta da caneta ainda tinha muita tinta. Ainda era cheia a tinta. A sensação foi de me sentir naquele avião, ao pensar que a maioria daqueles jogadores tinham a mesma idade que a minha e viviam o mesmo momento de vida do que eu. A sensação era de estar naquele avião. E a sensação de estar naquele avião é a sensação da desesperança, da frustração dos sonhos. A sensação de estar naquele avião é a sensação da ausência de respostas. E diante de tamanha tragédia, é o nosso silêncio que impera. A sensação de estar naquele avião é a sensação de alguém que vive tristeza, luto, choro, angústia. A semana inteira, eu confesso para vocês, com frequência eu me sentia dentro daquele avião. E não só dentro daquele avião, que significava o sonho de Chapecó, mas muitas vezes eu sentia que aquele avião era o Brasil. E eu estou no Brasil e eu estava dentro daquele avião. Um avião em queda livre, onde, enquanto tínhamos o sonho de que agora sim encontramos um meio de combater a corrupção, no avião brasileiro havia na calada da noite uma pane, falta de gasolina, uma Câmara de Deputados que nós colocamos lá, na calada da noite, desfigurando o nosso sonho e esperança de justiça na nossa sociedade. A sensação era de que o Brasil era um grande avião em queda livre. E mais do que o Brasil, a sensação
era de Tupã ser um avião em queda livre. E essa era a minha sensação quando eu olhava para as notícias a respeito dos nossos hospitais. Tragédia em Chapecó, tragédia no Brasil, tragédia em Tupã. Desesperança, ausência de resposta e tristeza. E quando eu olho milhares de pessoas saindo das suas casas no dia de hoje, nas grandes capitais, para gritarem nas ruas, eu não posso deixar de pensar que esse grito, na minha opinião, ele é muito mais do que um grito por justiça e contra a corrupção. Ele é um grito de um povo que quer esperança, que quer resposta, que quer paz, quer alegria nos seus dias. É um grito da alma, paz, esperança, justiça, resposta. E quando eu pensei nesse grito, e em tudo que ele envolvia, quando eu olhei para Atos dos Apóstolos, e eu vi esse grito, eu não pude deixar de pensar na mensagem do Evangelho. Porque Atos dos Apóstolos é o grito de que há esperança para um povo desesperado. Atos dos Apóstolos é o grito de que há resposta para aquele que lida com a ausência dela. Atos dos Apóstolos é o grito de que há paz e alegria e esta pode ser encontrada. Atos dos Apóstolos é a mensagem do reino de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, da sua graça, do seu favor imerecido, trazendo ao homem resolução de vida. Atos dos Apóstolos é o grito de que há esperança, de que Jesus vive e voltará. E talvez você possa olhar para mim e dizer, realmente, né, pastor? Eu percebo que em momentos de tragédia, como que nós vivemos, a única coisa que consola alguém é a religião, né? Porque eu via lá na tragédia em Chapecó, muita gente acendendo velas, rezando, orando, de joelho, fazendo promessas a Deus. E é verdade, né, pastor? Isso aí que você está dizendo, é a religião, né? A religião, ela traz salvação para o homem, né? E eu digo não, eu não estou falando de religião, eu falo de uma graça que é a superação da religião. Por que eu digo isso? Porque você e eu, quando pensamos em religião, a nossa sociedade, quando ela estuda a religião, o que ela pensa? Ela pensa um sistema, um conjunto de práticas e discursos relacionados a um Deus. E esse Deus tem vários nomes. Religião é isso, um sistema, um conjunto de práticas e discursos que se relacionam a um Deus. E essas práticas e discursos que relacionam-se a esse Deus, gera a minha obrigação e dependência. Logo, religião, quando nós pensamos num fenômeno social, nós pensamos um caminho de baixo, humanidade, para cima, querendo se achegar a Deus. Mas não é isso que é o Evangelho. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião, um sistema de discursos e práticas relacionadas a um Deus que gera obrigações e dependências a mim. Mas talvez você diga, mas espera aí, se eu perguntar para você a sua religião, você vai dizer, você é cristão. Sim, como fenômeno social eu digo, eu sou cristão. Mas não entenda que eu penso o Evangelho como eu penso um sistema. A resposta para as tragédias que vivemos não está numa religião, não está num Deus lá em cima em que eu tento me achegar a Ele e alcançar a sua graça por meio daquilo que eu faço. Esse Deus tem muitos nomes. Tem que o chame de Buda, de Alá, até Jesus. Tem gente que trata Jesus assim, como um sistema. Esse Deus pode ser chamado de Expedito, de Maria. Tem vários nomes para Ele. E esse é o caminho do homem, o caminho de se achegar até esse Deus. Mas quando nós olhamos para o Evangelho não é assim. E Atos capítulo 10 nos ensina sobre duas pessoas que tiveram crises com a religião
e que precisaram entender que o Evangelho supera a religião. Olha comigo para a vida de Cornélio. 10:1, Atos 10:1. Atos 10:1. Olha só, eu quero apresentar para você um homem chamado Cornélio. Havia em Cesareia era a capital militar da Judéia. A cidade de Cesareia era a cidade onde o Império Romano, que era a maior potência do mundo na época, tinha a sua tropa militar. Lá em Cesareia, existia um homem chamado Cornélio. Quem era o Cornélio? O Cornélio era um centurião. Um centurião. O que era um centurião? O Império Romano, o sistema militar romano, era dividido em legiões. Cada legião tinha 6.000 soldados romanos. Cada legião era dividida por 10 regimentos. Cada regimento tinha então 600 soldados. Cada regimento era dividido por 6 centúrias. O Cornélio era o chefe de uma centúria. O que é uma centúria? Um grupo de 100 soldados. Olha só, Cornélio era centurião do regimento conhecido como italiano. O Cornélio era um soldado romano dos bons. Um soldado romano dos bons. Ele era alguém respeitado no meio que ele vivia. Ele era alguém que muitas vezes gerava temor pela sua autoridade. Só que olha o detalhe interessante. A Bíblia não diz que o Cornélio era um soldado e o pessoal temia ele porque ele era um soldado. Olha o que a Bíblia diz sobre o Cornélio. Versículo 2. Ele, Cornélio, e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. O que significa essa palavra tementes a Deus? Eles eram simpatizantes do judaísmo. O Cornélio e toda a sua família, eles não eram judeus. Eles também não eram prosélitos, pessoas que não são judeus que se tornam judeus depois. Não, eles eram simpatizantes. Um judeu não considerava o Cornélio judeu. Ele era meio que amigo do judaísmo. O Cornélio cria no Deus de Israel. E inclusive oferecia sacrifícios a esse Deus. Mas ele não entrava dentro de um sistema judaico. Ele tinha o seu próprio sistema. Olha só o que a Bíblia diz sobre o Cornélio. Cornélio era temente a Deus e ele dava muitas esmolas ao povo. E ele orava continuamente a Deus. Cornélio era um homem exemplo de devoção. Pensa bem, quando você escuta falar que uma família inteira é religiosa, você tem que ter um homem lá dentro que é religioso. Porque o marido, o líder do lar, ele influencia todo mundo. E eu imagino que o Cornélio era um pai exemplar. Porque não só ele era religioso, mas toda a sua família. Cornélio era um homem religioso, um homem com devoção exemplar. Cornélio tinha uma vida de oração. O texto deixa muito claro que Cornélio orava de vez em quando. Cornélio orava quando dava na cabeça dele. Cornélio orava quando ele saía do culto. Cornélio orava continuamente. E sabe o que significa continuamente? Com muita frequência. Ele talvez orasse todos os dias. Ele colocava o seu joelho no chão. Cornélio era um homem de oração. Cornélio não só era um homem piedoso, reverente a Deus, um homem de muita oração, como ele era um homem de boas obras. E o texto vai dizer que ele dava muitas esmolas ao povo. O Cornélio, ele não podia ver um morador de rua, que ele era louco para ajudar esse morador de rua. O Cornélio não podia ter uma campanha que ele logo se levantava, organizava a campanha e ajudava a sociedade que ele estava. Porque o Cornélio era um homem religioso. Ele temia a Deus, ele orava a esse Deus, ele praticava boas obras, e toda a sua família, por causa da sua influência, eu imagino, fazia isso também. Aí nós temos um homem
Um homem num sistema religioso, ele tem meios de chegar a esse Deus. Ele tem meios, um sistema que ele pratica, que ele busca esse Deus. E ele é um homem bom. Eu não acho que Cornélio era um homem mau, não. No entanto, Atos capítulo 10 nos ensina que isso não era suficiente. Atos capítulo 10 nos ensina que o Evangelho não é um sistema de oração, boas obras, de vida piedosa e de coisas que eu faço para me achegar a esse Deus. A Bíblia não diz que isso trazia relacionamento pleno de Cornélio com Deus. Você sabe o que a Bíblia diz? Que Cornélio precisou ouvir a voz de Deus. Olha só comigo o que diz, versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? Versículo 4 ainda. O anjo respondeu: Cornélio, eu vejo as suas orações e esmolas como um sacrifício. E aqui sacrifício está relacionado ao sistema judaico. O judeu levava animais para serem queimados. O Cornélio tinha como sistema sacrificial, esmola e oração. Eu estou vendo que você é um homem religioso, Cornélio. É o que Deus está dizendo para ele. Eu estou vendo que você é um homem que quer me buscar, Cornélio. Mas eu vou dizer para você, Cornélio, isso tudo é insuficiente. Isso tudo é insuficiente. Mas eu estou aqui, Cornélio, e eu estou pronto para ensinar para você que graça é maior que religião. E olha só o que Deus diz para Cornélio, o anjo, aliás. Versículo 5. Cornélio, mande alguns homens seus a Jope, para trazerem um certo homem chamado Simão. Esse homem também é conhecido como Pedro apóstolo. Esse homem está hospedado, Cornélio, na casa do curtidor de couro. Desculpe, o que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, isso, que fica perto do mar. Cornélio, vá então e procure um homem, e eu ensinarei para você o que é graça superando religião. Versículo 7. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Está ali Cornélio, com seu sistema religioso, com seu jeitão de buscar a Deus. Um homem que talvez muitos de nós diriam, ele vive de modo mais piedoso do que eu. Mas um homem que tinha a sua religião insuficiente. É um homem que precisa ouvir a voz de Deus, e é um homem que precisa se deparar com um mensageiro. Cornélio, você precisa de um mensageiro, alguém que anuncia algo para você. Procure Pedro. Vá até ele. E então Cornélio manda uns homens para Jope, onde estava Pedro. Pedro recebe os homens de Cornélio, vai dizer Atos capítulo 10. Pedro permite que os homens de Cornélio o levem até Cesareia. Pedro vai até a casa do Cornélio, e olha só o que o Pedro diz para o Cornélio e para toda a sua família. Olha só o que Deus queria ensinar para o Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 36. Imagina a cena. O Pedro está sentado na sala do Cornélio. E na sala do Cornélio está toda a família do Cornélio. E o Cornélio diz: Pedro, fala o que você tem para falar para mim, porque eu sou homem religioso, eu sou homem de oração, eu sou homem que teme a Deus, mas Deus veio a mim, e Ele disse que você tem uma mensagem para mim. Aí sabe o que o Pedro disse para Cornélio? Cornélio, você conhece a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Aí você sabe o que vai acontecer em Atos capítulo 10? O Pedro vai olhar para o Cornélio e vai dizer: Cornélio, não é a sua religião que te conduz a Deus,
Não é o sistema que você vive, as obras que você faz e aquilo que você faz que te conduz à presença de Deus. O que te conduz, Cornélio, à presença de Deus é a graça que há em Cristo Jesus. Você sabe o que o Pedro vai dizer para Cornélio? Ele vai dizer: Cornélio, religião não é um sistema de baixo para cima, onde você cria um caminho que você se achega a Deus. Cornélio, você precisa entender que a religião verdadeira, a graça de Deus, é uma religião, é uma graça que vem de cima para baixo. É Deus que veio a você, foi Deus que te chamou, foi Deus que te resgatou, Ele te trouxe vida, Ele se revelou a você em Jesus, e Ele te ofereceu salvação. Cornélio, não é pelo quanto você ora, Cornélio, não é pela placa de igreja que você frequenta, Cornélio, é pelo sangue de Jesus. Deus veio a você, Cornélio, pelo sangue de Jesus, e não haverá salvação, não haverá esperança, não haverá resposta, não haverá paz para o seu coração, se você não se render ao Messias. Está aí, Cornélio, um homem religioso, um homem com oração, que talvez frequentasse a EBD, ou que talvez fosse de uma outra religião, piedoso demais, com mais vida de oração do que eu e você, mas num sistema que era insuficiente. Cornélio precisava da pregação do Evangelho. E sabe o que acontece com Cornélio? Olha comigo para o versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram o povo falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Aquele homem religioso, aquele homem no seu sistema sacrificial, com as suas orações, com as suas boas obras, com o seu jeitão de buscar a Deus, ele agora conhece a graça de Deus, ele agora entende que não é o que ele faz, não é a maneira como ele vive, mas é o que Cristo fez por ele naquela cruz, e Cornélio agora é salvo, e a superação da religião acontece na vida de Cornélio. Meus irmãos, esperança, resposta, paz com Deus, não vem por meio de religião, vem por meio do toque do Espírito Santo de Deus, e da pregação do Evangelho como único. Você já teve uma experiência como essa? Talvez sim, talvez sim. Eu nasci num contexto religioso, eu ia à igreja, eu fiz curso, eu fiz não sei o que lá, eu fiz não sei o que tem, eu tinha medo, porque minha avó falava que eu era pagão, se eu não fizesse as coisas que a igreja pedia. Mas um dia, foi como se eu tivesse ouvido a voz de Deus. Eu não ouvi do jeito que vocês estão pensando, não. Mas eu me lembro que, num acampamento, conforme o pastor falava, era como se Jesus falasse ao meu coração. E ele dizia: Renato, não é religião, é a graça de Deus que há em Jesus. E eu me lembro que naquele dia, eu entendi o Evangelho. Eu me preparei entendendo que era batismo, e eu entendi que não era religião, era graça, era favor imerecido de Deus, era o Filho de Deus que se entregou em meu favor naquela cruz, era para que fosse eu naquela cruz, mas foi Jesus, o Filho de Deus, que me deu salvação. Nós temos em Cornélio um homem essencialmente religioso. A sua busca a Deus é presa a um sistema. E nós vemos que quando a religião é a essência do nosso coração, isso é insuficiente. Não é religião que salva. O que salva é Jesus. Mas olha só, não é só o Cornélio que tem um impacto com a religião. O Pedro, simultaneamente à história do Cornélio, a tudo que eu estou contando para vocês, ele também tem um impacto com
o Evangelho. Na verdade, olha só comigo para o versículo 9 do capítulo 10. Versículo 9 do capítulo 10. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Lembra, Cornélio está aqui, escuta a voz do anjo, o anjo pede para que Cornélio mande pessoas chamar Pedro. Enquanto as pessoas estão indo lá chamar Pedro, Deus não está só trabalhando no coração de Cornélio, Deus está trabalhando também no coração de Pedro. A Bíblia diz que naquele momento, enquanto as pessoas estão indo a Pedro, e Pedro não sabia disso, Pedro estava fazendo o quê? Orando. Só que diferente do Cornélio, o Pedro era um homem que conhecia a graça de Deus. O Pedro não orava para ser salvo, ele não orava para barganhar com Deus e conseguir algo de Deus. O Pedro orava porque ele conhecia a graça de Deus, porque ele sabia que Jesus era tudo na vida dele, ele orava. A oração na vida de Pedro era bem entendida. Pedro já tinha várias experiências com Deus. Pedro já viu Jesus perguntando para ele 3 vezes, tu me amas? Pedro era aquele homem impulsivo que se converteu na beira do mar, pescando. Pedro conhecia a graça de Deus. Mas Pedro vai mostrar para nós que ele tinha práticas religiosas, mesmo já entendendo que era ser evangélico. Olha só o que acontece com o Pedro, versículo 10. Tendo fome, Pedro queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, Pedro caiu em êxtase. Versículo 11. Nesse êxtase, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Olha só, enquanto os soldados de Cornélio estão indo atrás do Pedro, ele tem uma visão, e ele vê um lençol descendo a ele, devia estar com muita fome, e um lençol que vinha com vários animais específicos, só que eram animais, gente, que o sistema judaico proibia o povo de se alimentar. Em Levítico capítulo 11, você vai ver que todos esses animais mencionados, eram animais proibidos para a alimentação de um judeu, porque o judaísmo tinha um sistema religioso. E sabe o que o Pedro faz? Olha só, versículo 13, diz que a voz olhou para Pedro e falou, Pedro, levante-se e coma esses animais. Isso tudo na visão que ele teve. Versículo 14, Pedro respondeu, de modo nenhum, de modo nenhum. A voz lhe falou segunda vez, Pedro, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. O que está acontecendo aqui? Presta atenção comigo. O Pedro teve uma visão de que animais impuros estavam vindo diante dele. Deus olha para ele e fala o seguinte, Pedro, acabou, não é mais judaísmo, Pedro, não é mais sistema religioso, coma de tudo, faça o que você quiser, desde que você me ame em primeiro lugar. Pedro, não chame de impuro o que eu consagrei puro. 3 vezes isso precisou acontecer. E aí o Pedro entendeu a visão. O Pedro entendeu que o que a visão estava falando para ele, a voz estava dizendo para ele, é que ele deveria receber aqueles que eram gentios, porque o centurião não era judeu, e um judeu não se dava com outro que não fosse judeu. Se você não fosse um judeu, eu não estava nem aí para você, você nem deveria ouvir a mensagem de Deus para um judeu, isso era errado, mas o judeu fazia assim. E quem vai diante de Pedro? Um judeu, aliás, desculpe, alguém que não é judeu, um centurião, pagão, e via de regra, um judeu não recebia um centurião romano, ele falava, eu receber você? De maneira alguma, você é um pagão, eu tenho nojo de você, eu desprezo você, você não é judeu, eu não quero nem ter relacionamento com você. Só que, olha comigo, o
que acontece no versículo 23 e 24. Pedro convidou-o a entrar e os hospedou. Acho que Pedro aqui já tinha entendido, porque jamais ele receberia um centurião romano, ou pessoas ligadas a um centurião romano. Olha só o que diz a continuação do texto. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos, mais íntimos e convidados. Versículo 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando eu fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aí o Cornélio vai contar para o Pedro o que aconteceu. Deus apareceu para mim e disse que minha religião era insuficiente e que eu precisava de você. É aí que Pedro prega o evangelho e o Cornélio se converte. Mas sabe o que o Pedro ensina? Ele fala assim, versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo o que teme e faz o que é justo. Qual foi a experiência de Pedro com a religião? O Pedro era alguém que conhecia a graça, como eu já disse para vocês, alguém que conhecia o evangelho, alguém como talvez eu e você. Mas o Pedro era um homem que vivia ainda uma religiosidade. Na sua cabeça o evangelho era um sistema em que ele determinava: você é puro, você é impuro. Não, se você não tiver práticas judaicas, você é impuro. Não, você precisa de Jesus, eu já entendi isso, mas você precisa de algumas coisas adicionais à sua fé. Era assim que o Pedro vivia. E quando a visão, a voz aparece para ele, ou se revela a ele, ela ensina: Pedro, você está enganado. Não faça do evangelho um sistema religioso de barganha com Deus. Pedro, acabou a lei, agora é vida e vida em Cristo, e você precisa anunciar o evangelho para todas as pessoas. O que nós temos é um religioso chamado Cornélio, que é religioso na sua essência. E o que nós temos é um convertido chamado Pedro, que é religioso na sua atitude. Esse homem entende que religião como essência não é resposta. Esse homem se converte a Jesus, ele entende que religião é de cima para baixo. E esse homem, chamado Pedro, ele entende que a vida dele não pode ser uma barganha com Deus. Ele entende que a maneira como ele trata a esposa dele é reflexo de se ele conheceu a graça ou não. Ele entende que se ele precisa ajudar a igreja contribuindo, isso é reflexo da graça da vida dele ou não. E ele não faz essas coisas para obter a favor de Deus, mas ele faz porque Deus o alcançou. Pedro é um homem liberto de um sistema religioso, que vem à igreja para que eu tenha segunda-feira abençoada. Pedro é liberto de um sistema que escolhe pessoas, mas de que anuncia a graça a todos os povos. Você sabe qual é o problema disso? Porque talvez aqui, em Cornélio, nós tenhamos pessoas que você diz o seguinte: puxa vida, fulano é tão bonzinho, né? Olha só, essa pessoa ama tanto a Deus, ela tem lá a religião dela, ela não conhece o evangelho, mas ela é boa, ela ora, ela tem boas obras, ela faz muito mais do que eu. Eu tenho certeza que essa pessoa vai para o céu e tem relacionamento com Deus. Outro dia, alguém disse para mim: pastor, fulano, olha, ele tem tudo para ser um crente, tudo, só falta Jesus para ele. Eu falei: só falta Jesus? Ele não tem nada, porque tudo sem Jesus é igual a nada, e nada com Jesus é igual
a tudo. Essa pessoa precisa de libertação. O cenário de desesperança, ausência de resposta, de tragédia nos nossos dias de hoje, ele não precisa de velas acesas, de pessoas subindo joelhos, a escada de joelhos, de pessoas oferecendo promessas a deuses. O que o cenário trágico que vivemos no dia de hoje, a esperança para o nosso povo, a resposta para o nosso povo, a paz para o nosso povo, vem do Evangelho de Jesus. Esperança é Cristo, é vida com Jesus, é conhecer os feitos de Deus na pessoa de Cristo. Se você não conheceu isso ainda, se isso não é tudo que você tem, você é um religioso e você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa de alguém que lhe pregue a verdade. Só que agora eu quero falar com você, que é crente na Igreja Batista de Tupã. E eu quero mostrar para você que a partir da palavra de Deus, não adianta nada ser um religioso. Não adianta nada ser um julgador de pessoas que vêm ou não pela igreja por certa aparência. De pessoas que vivem esse evangelho, mas são presas num sistema religioso. Elas conhecem a graça de Deus, mas elas não dão fruto. Elas deixam que as suas vaidades falem mais alto. São pirracentas, fofoqueiras, malpagadores. São crentes. Não tenho problema em afirmá-las que são irmãos em Cristo. Mas não tem vida vibrante com Deus. Há em Deus uma religião, um sistema, em que você é crente e você consegue dizer que está sentindo um vazio no seu coração. Que nem Cristo mais é capaz de preencher. Religião. Tudo isso porque talvez você viva um sistema religioso, de que você quer um Deus que abençoe os teus negócios, de que você quer um pastor que fale a voz de Deus para você, de que você quer benção, é Deus da Xuxa, o cara lá de cima vai me dar. Você hoje precisa de um encontro com o Evangelho de Jesus. Você religioso, essencialmente, precisa de um encontro com o Evangelho de Jesus. Você crente, com uma religião prática, precisa de um encontro com Jesus. Meus irmãos, a nossa esperança, a nossa resposta e a paz do nosso coração, ela só é possível com o encontro com Jesus. O que o seu casamento precisa hoje é de um encontro com Jesus. O que o seu filho precisa hoje é de um encontro com Jesus. O que essa igreja precisa é de um encontro com Jesus. O que o seu trabalho precisa é de um homem que se encontrou com Jesus. O que esse mundo precisa é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e de pessoas que preguem a verdade do Evangelho puro e simples, e essas pessoas somos nós. Sabe como nós confortamos Chapecoense? Pessoas que gritam às ruas por um sistema corrupto, judiciário, legislativo, com pessoas que se levantam acima da religião e anunciam porque vivem a graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que sejamos mensageiros da verdade, e essa cidade, o mundo, seja impactado, porque a Igreja Batista de Tupã não vive um sistema religioso, mas ela vive o Evangelho da graça de Deus que há em Jesus. Deus nos abençoe, e nisso eu quero orar com você. Senhor, nessa noite, nós queremos orar, Deus, por nós, mas não só por nós. Nós queremos orar por aquelas pessoas que sofrem a perda dos seus familiares naquele voo. Nós queremos orar, Deus, pela gente que sofre gritando às ruas, sem esperança, carentes de resposta e em conflitos no seu coração.
Nós queremos orar, Deus, pedindo que a começar em nós, o Senhor trabalhe, o Senhor fale conosco, e o Senhor nos faça entender de fato que é graça. Nós queremos pedir, Deus, que o Evangelho de Jesus seja manifestado no nosso meio, como lidamos com a nossa família, para que isso seja um reflexo na sociedade em que vivemos, e pessoas tenham esperança, resposta e paz. Deus, essa igreja, a Igreja Batista de Tupã, ela precisa do Senhor Jesus e da Tua graça, Deus. E sem ela, nós não conseguimos e não conseguiremos fazer nada. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a uma compreensão adequada do que é o Evangelho. Pois por isso, pela falta disso, muitos estão perecendo e estão angustiados. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que mesmo diante do avião em queda livre, esse voo não é o nosso destino final. Ajuda-nos a entender que diante da injustiça que reina nos nossos dias, a palavra final não são dos nossos governantes. Ajuda-nos a entender que no Senhor Jesus, nós somos tudo o que somos. Pela graça de Deus nós somos o que somos. Pela graça de Deus nós temos esperança. Pela graça de Deus nós invocaremos o Teu nome e Te bendizemos. Ajuda-nos, Deus, como Tua igreja, vivermos a plenitude disso e experimentarmos o Teu toque. Pois oramos em nome de Jesus. Amém.